Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Matheus Xavier. Meu nome é Evelyn. Nós vamos falar sobre o Corcunda de Notre Dame, que é o filme sobre um menino órfão deficiente físico criado por um padre. O filme começa com a premiação do Rei dos Touros, que o Corcunda ganha. Logo depois dessa cena, tem a Esmeralda dançando, e aí o padre ele começa a demonstrar interesse por ela. No decorrer da história... Porra, caralho, tem uma formiga na minha boca. Muito bom você ter falado isso. Que vai. Eu quero repetir o Não, nome. é melhor mesmo, tinha um bicho na minha cara. Vai logo. No decorrer da história, a obsessão do padre pela Esmeralda aumenta cada vez mais, até chegar no ponto dele querer tentar matar ela. Pois ela foi o motivo dele tanto ter se punido e pecado. No desenrolar da história, o Corcunda descobre a tentativa de assassinato do padre pela Esmeralda e eles meio que começam um conflito entre si. Acontece que a igreja possuía todo o poder sobre todo o conteúdo que era dado à população, né? Nesse tempo surge a prensa, que é uma espécie de copiadora daquela época. A igreja percebe que com a prensa na mão do Estado, as pessoas teriam acesso à prensa e elas não teriam mais controle do que elas saberiam. E com isso acaba aprendendo a prensa na igreja. E o Corcunda é uma pessoa que não pertence ao clero, mas sabe escrever e ler. E isso gera um conflito muito grande entre o padre e o Corcunda, quando ele acaba copiando, escrevendo coisas que não deveriam, no caso, coisas que libertariam Esmeralda. Como característica do romantismo presente no filme, nós temos as tradições populares. Nós podemos observar isso quando eles punem o Corcunda por ter tentado matar a Esmeralda. O que eles fazem? Eles expõem o Corcunda em praça pública, dão 50 chibatadas nele e o obrigam a ficar 1h30 exposto no sol e diante das pessoas para elas poderem tacar tomates e legumes nele. É uma coisa também que acho que pode ser considerado tradição popular, na verdade é uma tradição popular, é quando no começo do filme eles fazem uma eleição para definir o Rei dos Touros, né? E as pessoas ficam em euforia, ficam alegres, o clero até observa. E também o Estado, digamos assim, o rei, a rainha e as pessoas ali da nobreza também ficam observando aquilo. E a gente observa claramente que todo mundo fica muito feliz, né? E o principal critério para você ser o Rei dos Touros é você ser o mais feio, né? Então, E as pessoas ficam muito felizes em estar ali presente. A autoestima deles estão ótima, né? Eu sou o mais feio. Então aí depois ali dessa premiação, né, do Rei dos Touros, a cigana ela faz uma dança. Uma dança do ventre, eu acredito. Uma dança que ela usava para sensualizar e demonstrar as suas curvas. E aí nós temos a idealização da mulher. Mostra muito no filme o quanto a cigana é uma mulher bonita, o quanto ela sensualiza. E nós temos aí o Corcunda como um personagem que sente um amor vassalo pela cigana, e o padre, que é obcecado por ela. Como a Maria falou, como o padre é obcecado por ela, temos a forte presença do tédio constante, que é quando você não tem aquela pessoa do seu lado para satisfazer suas necessidades, né? Isso. Como o padre queria com ela, né? Ele a desejava a todo momento, então era um tédio constante. Então aí até se mantém naquela vontade só. Matar ela realmente. E em relação ao padre e o Corcunda, os dois sentiam uma tristeza, né, de não tê-la, como ela falou, o amor vassalo, aquele amor não correspondido. Porque, o padre, ele era o padre, né, ele não devia nem tá desejando a Esmeralda. E o Corcunda é porque ele era feio, realmente. Então aí são dois personagens que apresentam grande melancolia, grande tédio. São dois personagens pessimistas, negativos. O Corcunda, porque ele acha que aquilo que ele sente pela Esmeralda nunca vai ser correspondido. Esse é o verdadeiro amor vassalo, né? Quando ele faz tudo por ela, sente dor. Ele se doa por ela, doa suas forças, o seu tudo tempo que ele faz ela. é pra ela. Tudo que ele faz é pra ela, mesmo sabendo que ele não vai conseguir tê-la. Mas eu acho que o fato dele estar fazendo tudo pra ela já o satisfaz muito, né? Esse amor vassalo é muito interessante.
exaltação da morte também, quando ele tenta se jogar da torre. Quando ele leva ela pra cima da torre para mostrar os sinos e para esconder ela em cima da torre, tem um certo momento em que, depois de todo aquele pessimismo, todo aquele negativismo, achando que aquele amor nunca ia ser correspondido, achando que a própria Esmeralda sentia raiva dele, ele olha para ela e fala: se você pedisse, eu próprio me jogava daqui, ou se você pedisse, eu me matava por você. Isso é a exaltação da morte presente no filme. Uma coisa que também está muito clara no filme, né, é a crítica social em relação ao poder da igreja, né? Sim. A gente vê que a igreja possuía um poder muito grande naquela época. Todas as decisões teriam que passar antes pela igreja para sair ao povo, né? O Estado mesmo dependia muito. E tem uma parte do filme que você me relatou que, quando vão mostrar o padre e o Corcunda, em um momento que o padre está dando uma bronca, né, no Corcunda, eles colocam a câmera em direção acima, no caso da impressão de poder ao padre. Superioridade. E o Corcunda colocam a câmera para baixo, no caso ele está sendo inferior ao padre. Sim. E a gente percebe a todo momento que o padre, que a igreja tem um poder enorme, que a igreja comanda ali. Tanto que na hora que os soldados querem entrar na igreja, no final do filme, né, para pegar a Esmeralda que está lá na torre, que o Corcunda levou, o padre não deixa, porque era a casa de Deus e é um lugar santo. E eles não entram, eles até tentam, mas na hora que o padre aparece lá fora, você percebe que o poder é tão grande que ele não precisou falar nada, que todo mundo se afastou, soltou o que estava pegando para tentar entrar e ficaram quietos e, como é que se fala? Foram submissos à igreja naquele momento, né? Naquela época existia um medo muito grande da população com relação à igreja, porque para eles o divino, a igreja, o Deus que o padre ali estava representando, controlava tudo, e caso eles ousassem fazer algo que a igreja não deixava, isso prejudicaria eles e a vida deles. Então a igreja controlava tudo por causa disso, por causa dessa ideia de que o divino estaria sobre eles e que controlaria todas as pessoas. Então, eu vou falar uma pequena introdução sobre o que foi a segunda geração do romantismo, que é a geração que se encontra o filme, Corcunda de Notre Dame. Segunda geração do romantismo, mais conhecida como geração ultrarromântica ou mal do século. Os seus principais temas abordados são medo, morte, tédio, insatisfação e pessimismo. Então, nessa época surgiu a vida boêmia, né, que era mais caracterizada pelos ciganos. Era aquelas pessoas desregradas mesmo, que não tinha importância com a área material, se estava com a casa de luxo, se possuíam grande status na sociedade. Eram pessoas que não ligavam muito para essas coisas materiais e gostavam muito de se localizar em ambientes, não eram fixas. Como característica muito marcante da segunda geração do romantismo presente no filme, primeiro nós temos o egocentrismo, né? E como personagem principal que demonstra essa característica, nós temos o padre. Por quê? Ele culpa a cigana por uma coisa que ela não tem o menor controle. Ele culpa ela por ser bonita e por ter aquela beleza, ter feito ele desejar ela. Quer dizer, a partir disso, ele quer matar ela porque ele acha que ela é culpada. Então, ele é um personagem egocêntrico que só pensa nele. Ligando o que a Amador falou, o padre ele estava em total desejo pela cigana, que é a Esmeralda, e como forma de punição, ele escapava da realidade. Chicoteava, é uma forma de escapismo que estava presente na geração ultrarromântica da época. Escapismos e fuga da realidade também, né? Que ele pensa que fazendo aquilo, o pecado dele vai sair. E também tem uma hora que ele pega, ali tá Cristo, né? Na cruz, a escultura, e ele acaba danificando de uma forma aquela escultura, como se ele estivesse punindo a Deus também por fazer ele sentir isso. Sim, interessante. Então isso é uma forma de escapismo e de fuga da realidade, característica do romantismo presente no filme. A minha nota é nota 10, pois apresenta grandes atuações e sobre o conteúdo relacionado ao filme, que a gente aprendeu em sala de aula, então é legal. Então, gente, é isso. Espero que vocês vejam o filme, que vocês gostem e que vocês observem todas as características que a gente falou aqui. E é isso. É só isso, pessoal. Falou, até mais.
Nossa! Eu quero aquela imagem do Caralho, mano. Looney Tunes. Vai dar trabalho isso, vai. É só isso.